Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então à segunda parte do grupo das gimnospermas. E agora, e na próxima videoaula, na segunda e na terceira parte, nós vamos falar, do ciclo de vida das gimnospermas. E é super importante, que vocês foquem aí, pode parecer às vezes meio confuso, mas se vocês prestarem atenção direitinho nessas duas partes, vai ficar super fácil entender angiosperma, que é o próximo grupo vegetal, ok? Porque são bem parecidos. Então, bora lá. Antes de começar o ciclo em si, eu queria mais uma vez colocar esse slide para vocês revisarem, se vocês ainda não decoraram, Então vocês relembrem, que no ciclo de vida dos vegetais existem dois tipos de indivíduos. Existe um indivíduo, o esporófito, que é diploide, dois N's, e existe o indivíduo N, que é o gametófito. O esporófito, que os cromossomos estão aos pares, diploide, ele vai produzir esporos, E indivíduo diploide produz esporos haploides por meiose, Então, esporófito produz esporo por meiose. Esses esporos vão se multiplicar por mitose e vão originar o gametófito. Gametófito é haploide, ou seja, os cromossomos não estão aos pares, ok? Esse gametófito, por mitose, vai produzir gameta. Vai produzir gameta em estruturas chamadas de gametângio, Esses gametas sofrem fecundação, formam o zigoto forma o embrião, e a partir de agora, nesse momento, a partir de gimnosperma e angiosperma, o embrião vai estar na semente, Porque gímeno e anjo são embriófitas, Desculpa, são espermáfitas, Elas estão embriófitas, elas são mesmo, Mas elas são espermáfitas, elas possuem sementes, então esse embrião está envolto por uma semente, e esse embrião dá origem novamente ao esporófito. Então, gametófito produz gameta por mitose e esporófito produz esporo por meiose. Lembrando mais uma vez que o indivíduo complexo, duradouro, verde, o indivíduo que a gente enxerga na gimnosperma é o esporófito. E o gametófito, como a gente vai ver nos próximos slides, é extremamente reduzido. Então, a gente viu lá, nós acabamos, falando lá na primeira parte, que nós temos a planta, por exemplo, a araucária, que é uma planta dioica, que tem a parte masculina e a parte feminina, e o pinheirinho, que é uma planta monóica, que tem a parte masculina e feminina junto. E que essa parte feminina, e a parte masculina, elas são chamadas de estróbilos, ok? Então, estróbilos são as estruturas reprodutoras, ok? A estrutura reprodutora feminina, então ela é diploide, lembrando que nós estamos tratando do esporófito, tá? A função desse esporófito, então, vai ser produzir gametófito. Gametófito feminino, ok? Esse gametófito feminino vai produzir gametângio. Que o gametângio é o arquegônio. E o gametângio vai produzir gameta, que é o osfero. Por si só, a estrutura reprodutiva masculina, que é o estróbilo masculino, que faz parte da árvore, que é o esporófito, vai produzir, o gametófito. O gametófito jovem é o grão de pólen. O grão de pólen, pelo vento, vai chegar na parte feminina, vai se transformar no gametófito maduro. Ops, sumiu o G aqui. Gametófito maduro, que é
maduro, que é o tubo polínico. O tubo polínico vai formar o gameta masculino, que agora a gente não tem mais o anterozoide, porque a planta agora não depende mais da água para fecundação. Vai acontecer a fecundação. Essa fecundação, então, vai formar o embrião, ou seja, vai formar a semente. E da semente vai formar a nova planta, né? A semente vai formar o novo esporófito. E aí é o ciclo. Então, esse é o ciclo geral. Então, a estrutura reprodutiva, que são os estróbilos, a função deles, então, é gerar descendente. Quem que é o descendente? A semente. A semente é a estrutura que vai ter o embriãozinho. Essa estrutura verdinha aqui, ó, é a plantinha, né? Que tá ali dentro, que vai formar a árvore, o pinheiro, a araucária, né? A cica, a ginkgo biloba, que a gente já viu. Então, agora a gente vai detalhar esse ciclo. Então, vamos lá. O estróbilo, lembrando, então, mais uma vez, que antigamente, né, a gente chamava esse estróbilo de flor, né? Como se gimnosperma tivesse flor. Hoje a gente não chama, de uma inflorescência, né? Então, hoje está errado falar isso, ok? O estróbilo, chamado de pinha, né? Cada partezinha dessa marronzinha aqui é uma folha modificada. Essa folha modificada, né, eu chamo de megaesporofilo. São folhas férteis. O que são folhas férteis? Fértil é porque é aquela que se destina à reprodução, ok? Que está envolvida a originar descendentes, certo? E nós já vimos lá em Pteridófita que tudo que tem mega é o que? Feminino, ok? Então, se mantém isso para tudo que é vegetal, tudo que é planta. O que tiver mega na frente é feminino, o que tiver micro é masculino, tudo bem? Então, o estróbilo é nada mais, nada menos que um conjunto de folhas férteis. Esse conjunto de folhas férteis, que estão representadas aqui, ó, nessa estrutura, é chamado de megaesporofilo. Cada megaesporofilo vai produzir essas estruturas amarelas que vocês estão vendo aqui. Essas estruturas amarelas são óvulos. Gente, um parênteses aqui. Esse nome óvulo não tem nada a ver com o nosso gameta, né, feminino óvulo. O nosso gameta óvulo feminino é haploide, N. Vejam que o óvulo da planta é 2N, ok? Então, não tem nada a ver. O óvulo é o megasporângio. Vamos lá, mega feminino. Anjo, casa. Então, é a casa do esporo feminino. Então, é a casa que vai produzir esporo feminino. Como que o óvulo produz esporo feminino? Então, existe uma célula mãe, 2N, né? Então, ó, megasporângio, essa estrutura aqui é o óvulo, ok? Um óvulo. Essa célula mãe, ela vai sofrer o quê? Meiose, ok? Meiose. Então, vamos aqui, ó, volta aqui, essa seta aqui. A célula mãe vai sofrer meiose. E quando uma célula 2N sofre meiose, ela produz 4 células N. Dessas 4 células N, né, 4 vão degenerar. Desculpa, 3 vão degenerar. O que são 3 degenerar? 3 morrem. E sobra somente um esporo funcional. Somente um esporo que vai dar origem ao gametófito. Então, vejo que até agora tudo é 2N. Essa célula que sobrevive é o esporo feminino. Vejo que esse esporo feminino, ele não sai, ele fica lá dentro da estrutura do estróbilo, lá da folha fértil. Esse estróbilo funcional é o megásporo, ok? Mega, feminino, esporo feminino, megásporo, então é o esporo feminino.
que está dentro dessa estrutura aqui, que é o megasporângio, ok? Muito bem, vamos continuar. Então, nós temos essa única célula aqui, que sobreviveu da meiose, né? E aí, essa célula vai sofrer várias mitoses. Como essa célula sofre várias mitoses, então uma célula N sofrendo várias mitoses vai produzir várias células N. Então, esse interior aqui vai formar um tecido N. E um tecido N é o gametófito feminino. O gametófito feminino passa a ser chamado de saco embrionário. Então, vejam que o gametófito feminino se forma na estrutura reprodutiva. Olha como ele se torna pequenininho. Fica formando vários gametófitos femininos dentro do estróbilo, dentro da pinha. Então, veja, eu posso achar que nomes, Ana? Gametófito feminino é a mesma coisa que saco embrionário, que é a mesma coisa que megaprótalo ou megaporotalo. Lembrando que protalo vem lá de pteridófita, protalo é gametófito. Mega feminino, então gametófito feminino. Então vejam, esse verdinho aqui que vocês estão vendo é a folha fértil, ó. Essa folha fértil é tudo 2N, porque está na árvore, né? Então a pinha em si é 2N. O que vai começar a ser N é o interior aqui que vai sofrer mitose, ok? Que são os gametófitos. Então, esse megaprótolo aqui... Ops, deixa eu apagar isso aqui. Eu ia fazer 2N, né? Aqui o interior que é N, ok? E aí, o gametófito produz o quê? Gametângio. Por que gametângio rudimentar? Rudimentar porque ele quase não se forma. E é a última vez que ele vai se formar. Por quê? Porque em angiosperma já vai formar o osfera direto. Não tem formação de arquegônio, ok? Então, forma os arquegônios. Então, gametófito forma gametângio, que forma o gameta. Então, olha só as garrafinhas. As garrafinhas têm os gametas. Então, vejam, eu tenho o óvulo maduro. O óvulo é a estrutura que comporta o gameta. Então, o gameta da planta é a oosfera. Não confundam com o óvulo, ok? O óvulo nosso é gameta. O óvulo da planta é a estrutura que vai comportar o gametófito. Olha lá, o óvulo é o que tem o gametófito que vai ter o gameta. E agora chegou a vez da parte masculina, né? Então, nós temos o estróbilo, né? O cone masculino, que também é feito de folhas férteis masculinas, que agora são chamadas de microsporofilo. Micro, como a gente viu lá no final de pteridófita, micro significa masculino, né? O micro na frente. Esporofilo significa folhas férteis. Então, se nós fizermos um corte transversal, né, na parte reprodutora masculina, nós vamos ver então que ela é feita dessas folhas férteis modificadas. Essas folhas férteis modificadas, lembrando, gente, que essas estruturas estão na estrutura 2N, né, no esporófito, então tudo é diploide, ok? Da mesma forma que a parte feminina. Essas estruturas diploides, então, se a gente der um zoom aqui, vão produzir essas bolinhas aqui. Essas bolinhas vão ser produtoras de esporos, né? Então, ângio, casa, esporo, micro, masculino. Então, casa de esporo masculina, né? Então, vão ser produtoras de esporos, casas produtoras de esporos masculinos. Essas casas que vão produzir esporos são chamadas de sacos polínicos, né? Por quê? Porque mais tarde elas vão produzir o pólen, né? Por isso que chama saco polínico. Para produzir o pólen, precisa do esporo, ok? Então, o saco polínico precisa de esporo. Para
Para ter o esporo, precisa da casa produtora de esporo. Para isso, precisa da célula-mãe. Tudo que tiver célula-mãe é diploide. Lembra lá da parte feminina, da célula-mãe? Então, nesse caso, nós vamos ter várias células-mães. Lá na parte feminina, nós tínhamos uma célula-mãe. E essas células-mães, né, sofrem meiose e produzem 4 células haploides. Lá na parte feminina, tinha uma célula-mãe que produzia 4, 3 degenerava, formava um esporo funcional. Aqui, nós vamos ter várias células-mães que vão sofrer várias meioses e esses esporos não vão degenerar nenhum. Conclusão, nós vamos ter milhares de esporos produzidos na parte masculina. Vejam que na parte feminina nós vamos ter pouquíssimos esporos sendo produzidos e esses esporos vão ser contidos lá na parte feminina, bonitinhos, super contidinhos, que vão formar o gametófito e lá vão ficar. Aqui não, aqui vão ser produzidos milhares de esporos e esses esporos passam a ser chamados de micrósporos. Lembrando que a partir de agora, dentro dessas estruturinhas aqui, eu tenho células haploides, N. Esses micrósporos, então, vão amadurecer. O que significa amadurecer? Sofrer uma mitose. Quando eles sofrem uma mitose, olhem aqui para essa figurinha aqui embaixo, ó. Então, eu tenho uma célula-mãe, que é 2Ns. Essa célula-mãe vai sofrer o quê? Meiose. Vai produzir micrósporos. Esse micrósporo, olha o núcleo dele aqui, ele vai produzir 2 células, né? Que são essas células aqui, ó. A célula germinativa, N, e a célula vegetativa, N. Essa estruturinha com essa abinha aqui, ó, com essas 2 abinhas, passa a ser chamada de grão de pólen. Então, veja, quando o micrósporo amadurece, ou seja, sofre mitose, forma essa estrutura de abinha aqui, e essa abinha, essa estruturinha com essa célula germinativa e célula vegetativa passa a ser chamada de grão de pólen. Ana, o que é o grão de pólen? É o gametófito jovem. Por que a gente chama de gametófito jovem? Porque ainda não se formou o gameta. Ainda ele não é maduro o suficiente para ter o gameta masculino. Lembra que agora não tem anterozoide mais, né? Então, mas ainda não tem o gameta masculino, que só vai ter quando o pólen formar tubo polínico, que nós vamos ver na próxima videoaula, ok? Ana, por que tem essa aba? Né? Essas 2 membranas, na verdade, são, né, entina e exina, que são expansões cheias de ar, são chamadas de sacos aéreos. Por quê? Porque o grão de pólen vai ser propagado pelo vento para ser levado até a parte feminina. Esse processo a gente chama de polinização, que é a propagação do pólen pelo vento. Essa propagação do pólen pelo vento é chamado de anemofilia. Isso é importantíssima questão de vestibular, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o grão de pólen tem 2 células, a célula germinativa, que eu já digo para você que é a que vai formar os gametas masculinos, já vou dar um spoiler, e a célula vegetativa, que vai dar origem ao gametófito maduro, que é o tubo polínico, ok? Espero que vocês tenham gostado, entendido essa parte e a gente continua o entendimento na terceira e última parte. Um beijo e até lá!